Salve pessoal do quarto ano, tudo bem com vocês? Aqui na voz, professor Marcelo, dando início à nossa aula de número 2 da semana 8 e vamos continuar falando a respeito da área de figuras planas. Então, quer aprender mais sobre esse assunto? Fica ligado, presta bastante atenção e vem comigo! Nós vimos na aula passada que área nada mais é que a medida de uma superfície. Então eu desenhei aqui, 3 vezes a mesma superfície e a gente vai medir essas superfícies. Para medir uma superfície eu preciso fazer a escolha de uma unidade de medida. Então eu escolhi aqui um quadrado, um retângulo e um círculo, certo? E agora, para eu saber quantos quadrados cabem nessa superfície, eu vou preencher ela com quadradinhos desse tamanho. Vou preencher essa superfície com retângulos desse tamanho. Vou preencher essa superfície com círculos desse tamanho. E aí a gente vai ter a área, né? A área de cada uma dessas superfícies. Lembrando que a área vai ser igual para todas, tá? Vai mudar a quantidade aqui da unidade de medida. Vamos lá, então. Primeira situação, vamos tentar preencher essa superfície com esse quadradinho. Eu consigo colocar um quadradinho aqui, mais um aqui, mais um aqui. Outro aqui, outro aqui, outro aqui. Então, a área dessa superfície é igual a 6 quadradinhos desse aqui, certo? Então, a área dessa superfície é 6 unidades dessa aqui. Vamos preencher com esse retângulo agora. Quantos retângulos desse cabem aqui? Então, vamos lá, mais ou menos, né? No olhômetro. 1, 2, 3, 4. Então, eu tenho que a área dessa mesma superfície em relação a essa unidade de medida é igual a 4. Então, área igual a 4. Agora, vamos usar o círculo como unidade de medida. Quantos círculos cabem aqui? Vamos lá. Coloquei 1. Coloquei 2. Coloquei 3. Coloquei 4. 5. 6. Olha só o que aconteceu quando eu usei como unidade de medida o círculo. Ficaram pedaços, né, da minha superfície sem estarem cobertas. Então o círculo ele não está preenchendo toda a superfície. O círculo não é uma unidade de medida legal para eu preencher toda a superfície, certo? Então quando eu for escolher a minha unidade de medida, é muito importante que você tome esse cuidado, né? Tem que ser uma unidade de medida capaz de preencher toda a superfície, certo? Então esquece aqui o círculo, vamos voltar para o retângulo e para o quadrado. Bom, o quadrado, o retângulo, na aula passada nós usamos triângulos também, né? São boas unidades de área, unidades de medida de área, porque eu consigo preencher toda a minha superfície. O que pode acontecer em muitos casos é que a quantidade de quadrados necessários não seja uma quantidade inteira. Imagina que esse retângulo tivesse mais um pedacinho aqui, ó. Então, o que ia acontecer nesse caso? Eu ia conseguir colocar 6 quadrados, só que ainda ia ficar mais um pedacinho. Eu ia ter que pegar um pedaço do quadrado. Então, em muitas situações, quando a gente vai medir uma superfície, né, a unidade de medida escolhida não cabe uma quantidade inteira de vezes. Às vezes, a gente tem que pegar metade só daquela unidade de medida. Então, é isso que a gente vai trabalhar nessa aula, né? Calcular medidas de área em situações em que a unidade escolhida não cabe uma quantidade inteira de vezes. Vamos lá? Agora nós vamos pensar, então, como é que fica a área quando eu tenho uma quantidade de unidades de medida que não é inteira, certo? Então, por exemplo, coloquei aqui 3 malhas quadriculadas, montei algumas figuras dessas malhas e a gente vai agora tentar determinar a área dessas figuras conforme tem nos exercícios aí da sua apostila, que vão ficar de tarefa. Então vamos lá. Ó. Nessa imagem que a gente tem aqui, ó, a nossa unidade de medida é esse quadradinho. Então se eu contar a quantidade de quadradinhos que tem nessa figura, eu consigo determinar a área dela, certo? Então eu estou cobrindo toda essa superfície, né, usando unidade de medida iguais a esse quadradinho. Vamos lá, então. Vamos contar os quadradinhos inteiros primeiro. Vamos lá. Ó. Vou começar por aqui. 1, 2, 3, 4.
Então aqui já deu 4 unidades de medida, né? Aí eu tenho 5, 6, 7, 8. Reparem bem, né? Que a gente já tem 8 quadradinhos aqui, ó, iguais a esse da unidade de medida. Então a área, por enquanto, já tem 8 quadradinhos, 8 unidades de medida. Vamos lá, aqui tem mais um, ó, 9. Então eu já contei 9 quadradinhos de unidade de medida. Agora veja bem, ó, acabaram-se os quadradinhos inteiros. O que a gente tem agora são partes da unidade de medida. Vamos pensar com o professor aqui, ó. Olha só o que a gente tem aqui, ó. Aqui nós temos um pedaço da unidade de medida. E esse pedaço que nós temos aqui, ó, ele corresponde a exatamente metade da unidade de medida, certo? Então, ó, o que vai acontecer se eu juntar esse pedaço que é metade da unidade de medida com esse outro que está aqui em cima, por exemplo, que é metade da unidade de medida também. Se eu juntar esse pedaço mais esse pedaço, ó, vou colocar de uma cor diferente para que você consiga enxergar. Quando eu junto 2 pedacinhos iguais a esse, eu acabo tendo a unidade de medida inteira, certo? Então essa vai ser a ideia, né, nessa aula aqui, trabalhar com unidades de medidas que não são inteiras, mas a gente vai poder juntar partes da unidade de medida e transformar ela numa unidade inteira. Então vamos lá, ó. Eu já tinha 9 quadradinhos inteiros e eu sei que se eu juntar esse mais esse aqui, ó, eu vou conseguir mais um quadradinho desse, mais uma unidade de medida. Então vão dar 10 unidades de medida. E ainda tem mais 2 pedacinhos aqui, ó. Reparem que esses 2 pedacinhos são iguais a esses, né? Se eu juntar um pedacinho desse com um pedacinho desse, eu acabo formando uma unidade de medida inteira. É só você imaginar, ó, esse pedacinho girando, ele vai se encaixar aqui. Como se eu pudesse, por exemplo, vou apagar aqui só para a gente ver. Eu tiro esse pedacinho daqui, coloco aqui embaixo, ó. E aí a gente tem um quadradinho da unidade de medida completo, certo? Ah, mas ele não estava assim a figura. Não estava, por isso que eu vou voltar do jeito que era antes. Mas é só para a gente ter ideia, tá? Que esse pedacinho aqui de cima, mais o pedacinho de baixo, eles acabam juntos, formando uma unidade de medida. Então aqui eu tenho esse pedacinho mais esse, ó, formando uma unidade de medida. Portanto, tenho 11 quadradinhos desse aqui, compondo a minha figura. Vamos contar de novo, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, ó, a dica do professor é essa, tá? Sempre conte os quadradinhos inteiros primeiro. Então, eu tenho 9 quadradinhos. Aí, juntando esses pedaços, aqui eu consigo mais um quadradinho, fica 10. E essas duas partes juntas vão formar mais um quadradinho, ficam 11 quadradinhos. Portanto, a área dessa primeira figura aqui é igual a 11 unidades de medida, 11 quadradinhos. Vamos para a segunda figura? Vamos lá então, ó. A segunda figura parece uma seta, né? Uma seta apontando ali em direção à porta do meu quarto. Bom, olha só, a unidade de medida é a mesma, né? Continua sendo quadradinho. Vamos calcular a área dessa figura que está aqui. A dica do professor é: comece sempre pelas partes inteiras. Então vamos contar os quadradinhos inteiros primeiro. Aqui eu tenho um quadradinho inteiro. 1. Aqui tem mais um. 2. Mais um aqui. 3. Mais um aqui. 4. Então, unidades inteiras a gente já tem 4. 4 quadradinhos. Agora a gente vai fazer o quê? A gente vai trabalhar com os pedaços. Se eu pegar esse pedaço e juntar com esse aqui, ó, vai dar mais um, certo? Então aqui, ó, eu tenho mais um quadradinho, mais uma unidade de medida. Então eu vou contar aqui como sendo 5. Deixa eu trocar de cor. Se eu juntar esse pedaço mais esse aqui, ó, eu vou formar mais uma unidade de medida. Já ficaram 6 unidades de medida. E ainda dá para juntar mais, né? Se eu pegar esse pedaço e juntar com esse aqui, esses 2 pedaços juntos vão formar uma unidade de medida. Então aqui eu vou contar 7. Mais uma vez, ó, a gente começou contando os quadradinhos inteiros, né? Ó, um quadradinho inteiro, 2 quadradinhos inteiros,
3 inteiros, 4 inteiros. Essas duas metades aqui, juntas, formam mais um quadradinho. Essas duas metades juntas formam mais um quadradinho. E essas duas metades juntas formam mais um quadradinho. Então, duas metades, né, dois pedaços desses aqui, acabam formando uma unidade de medida. Portanto, a área dessa seta aqui é igual a 7 unidades de medida. 7 quadradinhos. E a última área, que parece a fachada de uma casinha, eu vou fazer da mesma forma que os outros, né? Primeiro eu conto o número de quadradinhos inteiros. Vamos lá, os quadradinhos inteiros. Ó. Aqui tem 1, mais um aqui 2, mais um aqui 3, mais um aqui 4. Então eu consegui colocar 4 quadradinhos para cobrir essa superfície. Contando mais aqui, ó, 5 quadradinhos, 6, 7, 8. Então eu já usei 8 quadradinhos para cobrir essa superfície. Vamos continuar contando os quadradinhos inteiros. 9, 10. Olha só, já usei 10 quadradinhos para cobrir essa superfície. Agora a gente vai pegar os pedaços, né, as partes. Nós sabemos que dois triângulos acabam montando uma unidade de medida inteira. Então olha só, se eu pegar esse pedacinho e juntar com esse aqui, ó, eu acabo formando mais uma unidade de medida, né? Ó, se eu pego esse triângulo e junto com o outro, né? É só pensar ele virado, né? Vira ele, de cabeça para baixo. Aí a gente acaba formando uma unidade de medida. Então eu já tinha 10, agora eu fiquei com 11. E a outra unidade de medida que a gente forma, tá aqui, né? Ó. Vamos pegar aqui, ó. Se eu pego esse triângulo e junto com esses dois triângulos juntos, né? Ó, vão acabar formando uma unidade de medida. Um triângulo. Aí eu pego mais esse, né? Penso ele virado ao contrário. Eu acabo montando uma unidade de medida inteira. Então, essa metade mais essa metade vai dar mais uma unidade de medida. Fiquei com 12. Então, no total, eu tive que usar, ó, 12 quadradinhos iguais a esse para cobrir a superfície toda, né? Como se fosse a fachada de uma casa. Então, a área dessa figura é igual a 12. Só deu para entender? Então, não é difícil, né? É só você imaginar a sua unidade de medida dividida em partes iguais. E aí, juntando duas dessas partes, você forma uma unidade inteira. Vão ter alguns exercícios na tarefa aí bem parecidos com esses. Gostaria muito que vocês tentassem fazer, vão ficar no final do vídeo. E caso tenham alguma dúvida, que anotem essa dúvida na apostila, né? E quarta-feira, durante a nossa live, a gente pode estar esclarecendo essas dúvidas. A gente pode estar tirando as dúvidas que apareceram por aí. Tá certo? Espero que tenham gostado dessa segunda aula. Um grande beijo, fiquem com Deus e até a próxima aula. São 3 nessa semana. Tem mais uma, tá?